Olá, nerds, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje, finalmente, trazendo essa nova história pra vocês. Antes de mais nada, antes de falar o título, antes de falar sobre o que é essa nova história, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixar o like, que ajuda muito, é importantíssimo, e compartilhar. Pra começar a falar sobre essa nova história, essa nova aventura, novos personagens, um novo mundo, uma nova época, né? Só que de acordo com o livro, uma época um pouquinho mais antiga, alguns anos pra trás. Como eu era antes de você de Jojo Moyes. É nada mais nada menos que uma história bem profunda, tá? Não é uma simples história de amor, não é uma história clichêzaça, né? Não que eu não goste de história clichê, amo, sou amante de história clichê, né? Romance nem se fala, então. Mas como eu era antes de você, já traz ali um prólogo que você começa a entender o que vai acontecer na história em si. Não totalmente, mas já começa a ter um entendimento de que Clark, a senhorita Clark, vai ter uma função ali e o senhor Traynor vai ter uma outra função um pouquinho mais diferente. Só que a história já começa a se passar em 2007, quando o Will Traynor ele sofre um acidente. Ele tá saindo rapidamente de casa, onde ele morava com a namorada Alicia, em Londres. Justamente quando ele tá pegando um táxi, ele é atingido por uma moto. Ele sofre um grave acidente e acaba ficando preso a uma cadeira de rodas. Ele fica tetraplégico. Pra quem não conhece essa palavra, não sabe o que ela significa, a pessoa que fica tetraplégica, ela fica sem os movimentos do corpo todo. Ou seja, ela precisa de ajuda em tudo. Tomar banho, comer, tudo. E também tem casos de gente que fica paraplégica, que é movimentos da cintura pra cima, sem movimento da cintura pra baixo. No caso do Will, infelizmente, ele acabou perdendo todos os movimentos. E passaram-se 2 anos desde esse acidente. Atualmente, na história, em 2009, a Louisa Clark, ela acabou sendo demitida do emprego que ela tava, que era num café, junto com um personagem também, que é bastante falado no início ali da história, porém depois ele dá uma sumidinha. Ela trabalhava nesse café com o Frank, porém ele acabou decidindo fechar o café, ele tinha que morar com a mãe, que a mãe precisava dele, e aí não teve escolha a não ser demitir ela. Aí começou toda uma missão. Ela conseguia achar um emprego legal, um emprego que satisfizesse ela. Além do mais, tinha pressão dentro de casa, porque ela tinha que ajudar a botar comida em casa, pois o pai dela não tinha aquele melhor emprego, que não pagava assim lá também. E a irmã mais velha dela já tinha um filho. Logo em seguida, a irmã dela ainda vai vir com uma decisão que vai deixar ela bem encurralada. Ela consegue ir até o centro de trabalho, ver algumas propostas que tem por lá, e ela aceita ser cuidadora. Ela vai ser cuidadora de uma pessoa tetraplégica que ela pensa ser um senhor, enfim. Até que na entrevista ela conhece a Camila Traynor, que é a mãe do Will Traynor. Ela, de primeira, ela acha que o Will é o marido dela, mas a Camila explica mais ou menos as coisas ali. E ela conhece, no dia seguinte, a pessoa de quem ela vai cuidar. Só que assim, né, galera, não vai ser tão fácil como pode estar parecendo. Cuidar de uma pessoa cadeirante. O Will, ele tinha toda uma vida pela frente. Ele era e é um jovem, um homem jovem, rico, tinha um emprego maravilhoso, ganhava bem pra caramba. E esse acidente acabou tirando tudo dele, principalmente a vontade de viver. Infelizmente, isso com pessoas que sofrem esse tipo de acidente ou qualquer outro problema, dependendo da situação que ela se encontra e que ela acaba tendo que ficar, a vida perde sentido. Tá acontecendo com o Will. Ele não vê mais sentido em sair no jardim, em viver, tentar viver. Porque ele começou a fazer fisioterapia, mas logo ele percebeu que não tinha como melhorar. Apesar da medicina ir avançando, a ciência avançando, né? Poder surgir alguma forma de tirar ele dessa situação. Mesmo assim, ele já estava perdendo as esperanças, porque ele estava se sentindo inútil. Ele voltou a ser um bebê, a mãe dele tinha que cuidar dele, tá de olho, tinha que ter enfermeiro, etc. Então, com o passar do convívio com o Will, a Louisa, ela percebe alguns machucados no pulso dele. E depois de um tempo, ali ao longo da história, ela descobre que o Will já tentou se matar. Só que, graças a Deus, o pai dele encontrou ele, levou ele pro médico e conseguiram reverter a situação. Só que, segundo o médico, mais 20 minutos ele... Aí a gente para pra pensar que esse livro da Jojo Moyes não é um simples livro de romance. Ele traz bastante visões de situações diferentes, pessoas diferentes.
A Luísa, ela precisava desse emprego para poder manter a renda da família. Só que ao mesmo tempo ela tem que ter paciência, uma paciência assim incrível e delicada para lidar com o Will Traynor, porque ele não é uma pessoa fácil. Ali de início ele não quer mais saber de viver, não quer mais saber de continuar tentando ter uma vida normal. E a função dela ali é fazer ele ficar feliz, fazer ele ver sentido na vida de alguma forma. Tanto que nos últimos capítulos desse vídeo de hoje, a Luísa conseguiu já cortar o cabelo dele, fazer a barba, já conseguiu fazer ele rir várias vezes. Eles conversam, trocam informações. Nossa, eles estão criando uma amizade legal. Até que um momento, a irmã dele que veio da Austrália, ela descobre toda a situação, né? Que ele tentou se matar, o acidente. O acidente ela já sabia, mas que ele tentou se matar, ela não sabia disso. Então, depois, a Luísa acabou ouvindo a Camila falar que o Will pediu pra mãe dele ajudá-lo a tirar a própria vida. No sentido de, pô, me deixa, eu não tô feliz, eu não tô vendo sentido na vida que eu tenho. Tá difícil, não dá pra conviver assim. E aí a mãe dele fica dividida porque ela entra numa reflexão na história que, por mais que o teu filho tenha crescido, virado um homem, pra ti ele continua sendo teu bebê. Aquele bebê que tu segurou, aquele bebê que tu ficou emocionada assim que ele nasceu, aquele bebê que tu acalmou na hora que ele mais precisou, que tu secou as lágrimas dele. Então, é difícil pra uma mãe uma situação dessas, onde o pai dele quase não é presente com ele, ela tá tendo que se virar muito porque ela é juíza, trabalha no tribunal, acaba lidando pessoalmente com muitas situações familiares diferentes. E aí ela chega em casa, tem o filho dela cadeirante pra cuidar. Não que ele seja um fardo, não é isso. Aconteceu um acidente e ninguém poderia prever, ninguém poderia impedir. Mas é uma luta diária. Pessoas que estão vendo esse vídeo e que tem em casa alguma situação assim, o pai ou a mãe de cama, ou o filho ou a filha doente, seja qualquer tipo de problema, mas que a pessoa acaba se tornando dependente de ti em grande parte do teu tempo, essa história impacta um pouquinho. Um pouquinho não, né? Um tanto. Então dá pra se pôr no lugar da Camila, principalmente pela parte em que ela tá assim, meu Deus, o que eu faço? Meu filho quer meu consentimento pra poder tirar a própria vida e parar com tudo isso, porque ele não vê mais sentido no que tá acontecendo. E a Luísa, ela fica atormentada. Ela pensa assim, poxa, porque eu vou continuar trabalhando, vou continuar participando, né, entre aspas, de toda essa situação. Eu não quero que ele morra, eu não quero que ele se vá. Eu não quero ter que estar toda hora evitando que ele possa fazer alguma coisa. Então ela acaba dando um pequeno confronto ali entre elas. Ela entrega uma carta de demissão pra Camila. E logo em seguida a Camila vai pra casa dela e tenta conversar com ela. Oferece dinheiro a mais, oferece tudo. Tudo que ela pode oferecer, porque é uma família grande, uma família que tem dinheiro. Então a Luísa simplesmente fala pra ela, não quero teu dinheiro. Eu não quero nada teu. Eu só não consigo ficar perto de uma situação como essa. Ela gosta muito do Will e ela não aceita essa questão dele tirar a própria vida. Porém, a Camila já joga ali pra ela. Então, você tem 4 meses, que já se passaram 2 meses, e o contrato eram 6 meses cuidando do Traynor. Então ela tem 4 meses pra fazer ele mudar de ideia de uma certa forma, sabe? Ver sentido nas coisas. Ela tem que passear com ele por aí, convencer ele de fazer coisas que ele fazia antes, né? Exatamente isso, porque quem já leu a história entende que não dá pra ele fazer o que ele fazia antes, exatamente. Mas passear por aí, sei lá, se divertir da forma que conseguir ver um sentido de vida em tudo isso. E sem falar também que toda essa questão desse tipo de acidente ou pessoas que podem ter problemas como esse, elas acabam enfrentando outras situações como por causa da dor, do desânimo que isso causa nas pessoas, elas acabam afastando quem quer ficar ao redor delas. O caso do Will, ele acabou afastando sem querer a namorada. Ele não queria que ela visse ele naquela situação, não queria que ela lidasse com ele naquela situação. Então chegou o momento da Luísa começar a trabalhar ali, e a Alice e o amigo dele foram ali pra fazer uma visita pra ele, conversar com ele, até anunciarem que os dois iam se casar. Situações que são complicadas, galera. Situações que você, na hora que tá lendo, fica assim, meu Deus, coitado. Mas fazer o quê? Não dá pra fazer muita coisa. Que, né... Nossa. Agora, o que a gente deve esperar é pra ver se a Luísa vai realmente voltar pro emprego dela, porque
No finalzinho do nono capítulo, ela conversou com a Trina, né, no caso, que é a irmã mais velha dela. E a irmã dela disse, cara, faz tudo que tu tiver vontade com ele. Leva ele pra passear, faz ele ver sentido nas coisas, ele ver sentido de continuar vivendo. Vai, você tem que dar um jeito. Tem que continuar. Ela entendeu toda a situação. A Luísa conseguiu contar pra ela. E não é uma das melhores coisas que acontecem, né? Pô, é importante também citar que toda essa situação com o Will lembra do mês anterior, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E essa situação em que ele se encontra, como eu já falei e repito, é uma situação que dá desânimo na pessoa, ela entra numa deprê, ela entra numa vontade assim de não viver mais. Agora o que a gente pode esperar é se a Luísa vai voltar pro emprego, se ela vai aceitar continuar cuidando do Will e se ela vai conseguir impedir que ele faça qualquer tipo de besteira, se ela vai conseguir mudar a cabeça dele. É isso aí, galera, é o que a gente pode esperar. Gente, vamos torcer, né? Porque, sério, eu tô gostando bastante da história, é uma história impactante. Tá só começando, tem tudo pra melhorar, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Continue acompanhando aí. Um beijo, uma boa semana e vamos torcer por esse personagem incrível que é o Will.